Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kevin do Código Raiz e hoje a gente vai aprender um pouco sobre ordenação por seleção. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que eu vou mostrar essa ordenação em Python, né? E eu preciso que vocês assumam, eu preciso que vocês saibam, né, o básico de manipulação de array, tipo troca de elementos, iteração, acesso e etc. E para entender o algoritmo de ordenação por seleção, você tem que entender que funciona por duas etapas. Primeiro, a gente seleciona o menor valor do array. E segundo, adiciona o menor da lista de ordenados. Então, para entender essa primeira etapa, a gente vai fazer um deep dive nessa primeira etapa da ordenação. Então, selecionando o menor. Então, dado o vetor desordenado, como que a gente pega o menor elemento do vetor? Primeiro, a gente tem que definir a variável menor. E essa variável menor ela vai basicamente retornar e apontar para quem vai ser o menor elemento do vetor. Mas ele não vai dizer o valor desse vetor, e sim a posição do vetor, certo? E aí, a partir dessa variável menor, a gente consegue buscar o menor da lista. Então, considero que essa caixinha representa a variável menor e a gente precisa assinalar o primeiro valor quando esse vetor for, quando a gente for fazer a seleção do menor. Então, o primeiro valor que a gente vai assinalar para o menor vai ser a posição 0, né? Porque a gente vai considerar que o primeiro elemento é o menor, né? A gente sabe que não é verdade, mas vocês vão ver que isso faz sentido quando a gente rodar o algoritmo. E aí, uma outra coisa que a gente tem que definir é uma variável chamada iterador. E o iterador, ele vai ser uma variável que vai agir, né, entre 0 e o tamanho do vetor menos 1. Ou seja, a gente vai colocar um forzinho ali entre 0 até o n menos 1. Beleza? E aí, com essas duas variáveis, né, o que a gente consegue fazer é fazer o menor apontar para 0, fazer um for iterando entre 0 até o tamanho do array, e a partir desse for a gente consegue testar se o valor do array naquele iterador, na posição que o iterador está apontando, é menor que o valor do array na posição do menor que a gente definiu, né? Então a gente está testando o que? A gente está testando se o menor elemento atual é menor que o nosso menor. Porque se ele for menor, a gente tem que o quê? A gente tem que assinalar para esse vetor. A gente tem que assinalar para a variável menor. Beleza? Então, agora tem uma simulação de como esse algoritmo funciona. É bem simples, tá? Então a ideia é que na iteração 0, né, o que vai acontecer? O iterador vai estar na posição 0 e o menor vai estar na posição 0. Como eu falei, o menor ele recebe o valor do primeiro elemento do array. O valor não, a posição do primeiro elemento do array. E aí, com isso, a gente está testando se 5 é menor que 5. Como isso não é verdade, a gente passa para o próximo valor do iterador, que é 1. Depois que o iterador 0 é definido, a gente vai para o 1. E aí, a gente testa se 2 é menor que o nosso 5, né? Se o 2, que é a posição atual, é menor que o nosso 5, que é o nosso atual, a gente diz que o menor vai ser o valor do iterador. Beleza? E aí, é, com isso a gente atualiza o menor. Beleza? Então, atualizando o menor. Uma vez que a gente atualiza o menor, a gente vai fazendo o iterador e agindo, sendo incrementado pelos próximos valores. Nesse caso, o iterador é 2, depois ele é 3, ele vai continuar andando, né? E aí, por fim, vai chegar um ponto que o iterador vai chegar num valor menor que o nosso menor atual, que é o 2, né? E com isso, a gente vai testar se 1 é menor que 2. Está errado aqui, não é 4, é 2, tá, gente? Isso foi provavelmente um erro de copia e cola. Se 1 for menor que 2, né? A gente diz que é true, beleza? E como é menor, como isso é verdade, a gente diz que o menor é 1, certo? E aí agora o nosso menor aponta para 1, o iterador vai para 5 e assim termina o nosso algoritmo. E aí para que a gente faça o nosso modelo de ordenação, a gente precisa criar uma função em Python para selecionar o menor. Então a gente tem o mesmo algoritmo, a gente cria um def ali. O def, para quem não sabe em Python, é a definição de uma função.
e aí coloca o nome da função, o parâmetro da função, que é o array, e por fim a gente retorna o menor. E como eu falei, a ordenação por seleção funciona em duas etapas, que é selecionar o menor valor do array, e segundo, adicionar o menor da lista de ordenados, certo? Então, para agora adicionar o menor na lista de ordenados, você tem que entender que existem... Você tem que entender que o algoritmo ele define um vetor desordenado e ordenado, né? E esse vetor ordenado, ele vai crescendo de 1 até o tamanho do array, né? Por quê? Porque o algoritmo, o que ele faz? Ele vai pegando o menor, e aí ele vai selecionando e inserindo no vetor ordenado. Então, o que a gente tem que entender é que nosso modelo ele foi dividido em dois. Ele inicialmente ele é a primeira posição, tamanho 1, ou seja, ele é o 5 ali na posição. E depois ele vai crescendo conforme a gente vai adicionando os elementos. E aí a gente chama o que? A função selecionando o menor, né? Nessa parte. A gente descobre que o menor é 1 pela função, como a gente viu antes. E aí, o que a gente faz? A gente troca a posição do menor com o do iterador. Então, com isso, a gente tem que 1 ele vai ser trocado com a posição 5, certo? E aí, logo após isso, o nosso iterador ele cresce e ele vai para a próxima posição. E com isso, a gente chama mais uma vez o próximo menor, o seleciona menor mais uma vez. E que nesse caso é 2. E mais uma vez a gente troca o valor do menor com o iterador. E aí com isso a gente tem o vetor ordenado, inclusive, né? A gente nem precisou rodar tudo e o vetor já está ordenado. Mas o algoritmo ele continua até o fim do vetor. E aí, como eu escrevo aqui, eu já falo que o vetor já está ordenado, só que a gente vai fazendo isso sucessivamente até que o iterador chegue no final. Então ele vai fazendo isso, pegando o menor e colocando no início, pegando o menor e colocando no início, até chegar no final, certo? E agora eu tenho uma simulação de selection sort. Então, uma vez que eu tenho o vetor ordenado e desordenado, né? Aí eu tenho o algoritmo em Python. Então, no iterador 0, né? Como eu mostrei, o menor ele vai para a posição 1 e o iterador está na posição 0. E aí, com isso, a gente troca os elementos, né? Por quê? Porque a gente troca porque ele já encontrou o menor. Depois, o iterador cresce e a gente encontra o próximo menor, que é 2. E com isso, o iterador ele é atualizado. Depois ele vai para o 3. O menor, nesse caso, é o próprio 3, né? E aí o iterador, ele troca o valor do iterador, mas é o mesmo, não faz diferença. A troca não muda nada, como comentei. E aí, mais uma vez, na posição 3, acontece que o vetor já está ordenado e ele troca o 4 pelo 4 e dá a mesma coisa. E é isso, pessoal. Esse é o algoritmo de ordenação por seleção. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar aí nos comentários que eu vou respondendo, beleza?